Olá, boa noite a todos vocês. Meu nome é Valdemar e eu sou de Maringá, nascido e criado no norte do Paraná. A vida inteira levei uma rotina muito simples, porém honesta. Comecei como ajudante de carga numa distribuidora de alimentos e com o tempo fui promovido a motorista. Nunca foi nada glamuroso, mas sempre fora um trabalho do qual eu me orgulhara muito. Até aquele fatídico dia, o dia em que mudou tudo na minha vida. Estávamos passando por um inverno rigoroso, o tipo de frio que penetra por dentro da roupa e parece se alojar dentro dos ossos. Recebi naquela noite a ordem de fazer uma entrega numa cidadezinha encostada na divisa com Santa Catarina. O nome me fugiu da memória agora, já faz bastante tempo. Mas era uma cidade tão pequena que mal aparecia no mapa. A entrega seria num frigorífico, bem no fim de uma estrada de chão, afastado de todo o resto do mundo. Deixei a minha cidade já ganhando a madrugada. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava o caminho como se fosse dia. Na boleia do caminhão eu ia escutando o programa de rádio daqueles antigos que ainda tocavam modas de viola e causas do interior. Lembrei-me naquela noite do meu bisavô, um homem muito devoto, que andava sempre com uma vela acesa e um terço no bolso rezando para São Jorge. As coisas começaram a ficar estranhas quando adentrei a estradinha de terra que levava ao tal frigorífico. Ali não tinha poste algum e nenhuma casa por perto, apenas mato, dos dois lados de onde eu estava. Um silêncio pesava no meu peito. Meu rádio, absolutamente do nada, começou um chiado estranho. Pensei que pudesse ser interferência daquela região, então desliguei, mas o chiado continuou para meu desespero. Ele vinha de dentro do meu caminhão. Foi então que eu senti um cheiro muito forte, um tanto quanto adocicado, como se fosse da carne estragada. Achei que fosse da minha carga, mas tudo que estava ali dentro estava muito bem embalado, como sempre fora. Comecei a suar mesmo com aquele frio todo. De repente vi algo no retrovisor, uma sombra que andava por detrás do caminhão. Achei que pudesse ser o vulto de uma árvore ou alguma sombra de algum animal, mas ela seguia me seguindo. Quando parei o caminhão para ver melhor, não vi nada, apenas o barulho das folhas ao vento do lado de fora. Mas aquilo não era o vento, era algo que estava me seguindo. O som era da respiração daquilo. Cheguei ao frigorífico com o coração disparado. Desci e avistei de imediato um prédio antigo, quase abandonado, mas disseram que ali funcionava ainda parcialmente. Um homem alto e magro, extremamente pálido, veio para receber a carga. Não me falou seu nome. Era um homem de poucas palavras, sempre olhando por cima do meu ombro como se esperasse ver alguém vindo atrás de mim. Aquilo me arrepiou por completo. Normalmente segui com o trabalho e fui descarregar, mas então vi no canto do galpão algo que eu nunca vou me esquecer. Era um altar com imagens cobertas por um pano vermelho escuro. Tinha ali velas pretas e uma cabeça de boi empalhada. Tentei fingir que aquilo não me causou estranhamento, mas o cheiro era aquele mesmo cheiro do meu caminhão, só que ali estava bem mais forte. O tal homem, percebendo meu incômodo, me disse com uma voz rouca: "Aqui a gente faz o que precisa para sobreviver, seu moço." Assinei o comprovante sem nada falar para ele. Minhas mãos tremiam de uma forma que eu não conseguia esconder. Só que quando eu liguei o caminhão, meus faróis piscaram e em seguida se apagaram. A minha bateria estava nova, eu tinha conferido no dia anterior. Acabei ficando preso naquele lugar no meio do nada, com uma noite fria e escura. Só uma vela no altar continuava acesa. O homem já havia se recolhido. O frigorífico ficou todo às escuras. Apenas uma vela no altar continuava acesa. Decidi deixar meu veículo e verificar a parte elétrica. Foi quando ouvi vindo do meio do mato um grito. Eu não sei dizer se era mesmo um grito de gente. Só sei que parecia algo misturado ao mugido de boi, mas totalmente carregada de desespero. Nessa hora, a única vela daquele altar se apagou também e ficou tudo no escuro. Corri para dentro do caminhão e tranquei as portas. Nessa hora eu comecei a rezar. Era tudo que eu podia fazer. Lembrei de São Jorge, do meu avô, das histórias terríveis que ele contava, do santo guerreiro que enfrentou dragões
e demônios. Peguei o escapulário que guardava no retrovisor do caminhão e apertei contra o meu peito, pedindo proteção naquele lugar. Foi então que algo sinistro veio. Eu jamais vou saber descrever aquilo direito. No começo pensei que fosse um homem, mas não era. Tinha uma pele bem escura, puxando para o negro. Só que quando se aproximou estava envolto em fumaça. Os olhos dele eram vermelhos. Caminhavam lentamente na minha direção, como se não tivesse pressa alguma. Parou diante da frente do meu caminhão e olhou para mim. Depois deu um sorriso grande. Mas era um sorriso vazio. Havia apenas um buraco ali, um abismo. Quando percebi que aquilo era algo sobrenatural, eu tentei dar partida. Mas a coisa bateu no capô com as 2 mãos que tinha. Meu caminhão nessa hora tremeu. Então eu tive certeza de que aquilo não era humano. Comecei a gritar por São Jorge que ele me ajudasse e que pelo amor que tivesse a Deus me tirasse daquele lugar. Fiquei repetindo de olhos fechados, sem parar um instante. Naquele momento eu juro por tudo que é de mais sagrado. Algo se moveu no banco do passageiro. Era um brilho, uma luz branca e intensa, parecia uma lança. A coisa então do lado de fora deu um passo para trás, recuando. Em seguida soltou um rosnado. Depois desapareceu no meio do mato. Quando eu tentei de novo, o motor ligou. Meus faróis também acenderam. Não pensei 2 vezes. Acelerei derrapando naquela estrada de terra e parti daquele lugar feito louco. Quando cheguei em Maringá no dia seguinte, eu estava destruído. Não falei com ninguém sobre aquele assunto durante dias, mas tive febre, delírios. Sonhava sempre com a mesma coisa. A criatura no mato e São Jorge vindo num cavalo branco, protegendo minha alma. Depois disso eu não tive o que fazer. Acabei largando meu emprego. Não conseguia mais dirigir à noite. Comecei a trabalhar numa paróquia ajudando nas novenas e nas festas do padroeiro. Tornei-me um devoto fervoroso. Todos os dias de São Jorge eu acendo uma vela para ele. E todas as noites eu peço para que ele jamais permita me ver aquilo novamente. Uma pequena observação. Quando estou em algum lugar que tem mato e escuto algum barulho vindo de lá, eu sinto aquele cheiro novamente. E sei que aquela criatura ainda permanece por aí escondida, sempre à espreita, esperando que alguém que possa vê-la. Mas agora eu sei que eu não estou sozinho, que São Jorge sempre intercederá por mim. Fique todos em paz e um salve a São Jorge. Boa noite a todos que assistem esse canal. Me chamo Eliomar Duarte, tenho 43 anos de idade, nascido e criado na cidade de Bandeira, no nordeste de Minas Gerais, ali colado com a divisa da Bahia. Minha família sempre viveu por aqui mesmo, plantando, colhendo e cuidando daquilo que Deus nos manda. O que vou contar para vocês, no entanto, não aconteceu comigo, mas sim com meu primo Jonas, há mais ou menos 30 anos atrás, quando ele tinha apenas 21 e decidiu sair de casa para trabalhar numa fazenda perto da fronteira de Minas com o Espírito Santo. O nome da fazenda era Fundão da Serra, mas por lá o povo a chamava apenas de Fundão. Era um lugar afastado, rodeado de mato e também por grandes montanhas. Eu mesmo nunca fui lá, mas pelas histórias que meu primo contava, o lugar parecia ter parado no tempo. Jonas foi chamado por um conhecido da família, um homem chamado Senhor Ademar, que era o administrador da fazenda naquela época. Certo dia ele veio almoçar na casa da minha tia e no meio da prosa perguntou se não tinha algum rapaz de bom braço para ajudar com o gado lá. Meu primo se animou na mesma hora. Tava meio sem rumo por aqui. A namorada dele havia rompido o namoro e a vontade de deixar essa cidade falava mais alto. Minha tia resistiu um pouco, mas acabou concordando. Ele era um homem feito, afinal, e aquela fazenda parecia ser uma boa oportunidade. No dia da partida, lembra que fomos todos levar ele até a beira da estrada, de onde passava o ônibus da época. Ele estava empolgado.
Carregava no ombro um embornal de couro, um chapéu velho do nosso avô e um radinho de pilha ao qual ele nunca largava. Chegando na fazenda, ele disse que primeiro ficou hospedado na casa do senhor Ademar, junto com outros 2 trabalhadores, mas logo passou a viver sozinho numa casa bem mais afastada, próxima de um curral de pedra. A casa, segundo meu primo, até que era boa. Possuía varanda, um telhado de zinco, fogão de lenha e até energia elétrica, que vinha de um gerador que funcionava apenas parte do dia. Só que havia um detalhe. A casa ficava a uns 300 metros de uma outra parte da fazenda que ninguém usava mais, uma área conhecida como Terreiro dos Lamentos. Era um aglomerado de ruínas, uma casa de parede grossa de adobe com janelas entalhadas, um galpão caído e o que parecia ser a base de um moinho antigo. Era tudo cercado por um arame farpado e sem nenhum tipo de passagem. O estranho mesmo é que toda noite, quando o vento passava por aquele lugar, parecia que trazia vozes com ele, como se tivesse alguém chorando ou cantando baixinho. Daí teria recebido aquele nome. No início, meu primo não se importava, achava que era apenas superstições de gente ali da roça, mas na 3ª semana ele começou a sentir uma coisa diferente. Contava que primeiro foi o barulho, um rangido como se alguém andasse devagar pela varanda de sua casa, mas quando ele saía para olhar não conseguia ver ninguém. Depois vieram os sons de batidas no telhado. Pedra, galho, ele não sabe dizer o que era ao certo. Contou que certa noite ele acendeu a luz e saiu com a lanterna para ver do lado de fora, mas que não tinha ninguém. Porém, notou que o ar estava mais gelado que o de costume. O estranho era que o gerador desligava sempre à meia-noite, mas naquela noite passou da hora e a luz ficou acesa mais uns bons minutos. Dias depois, durante um almoço, ele contou para o senhor Ademar. Ele então disse que o velho apenas falou para ele: "Não liga não, isso aí é apenas o fundão se mostrando." Meu primo contou que nunca ninguém explicava nada, que apenas falava para ele que não mexesse com o que não era de seu conhecimento. Mas acontece que meu primo não era um homem de largar o osso. Uma noite, quando o barulho das batidas veio de novo, ele se alarmou de coragem, pegou o facão e foi lá para fora para investigar. Foi até a cerca do tal terreiro e viu sob o luar uma figura parada do outro lado. Meu primo contava que a princípio pensou ser um homem ou algo muito parecido com um. Falava que era magro, alto e de roupa escura e que usava um chapéu de abas largas. Aquele homem não se mexia. Jonas acendeu a lanterna e foi então que o pavor bateu no meu primo. Ele disse que os olhos daquilo brilhavam como os de uma vaca no escuro. Mas ao invés de fugir, o sujeito sorriu para ele, um sorriso que ele disse ter doído em seus ossos. Jonas então voltou correndo para dentro de casa, fechou a porta com a tranca e ficou rezando até que o galo cantasse. Depois disso falou que as coisas pioraram, que ele começou a ouvir choros que vinham do lado de fora, choros de criança. Certa vez jurou que ouviu alguém chamando até o nome dele, com a voz da nossa falecida avó. Meu primo queria muito vir embora, mas o orgulho dele era maior que tudo. Então resolveu procurar ajuda com uma senhora rezadeira que morava ali no vilarejo próximo. O nome dela era Dona Carminha. Ao ouvir o relato do meu primo, ela apenas lhe disse: "Aquele fundão ali tá em cima de chão mexido, meu filho. Lugar de briga, sangue e de promessa quebrada. Essas vozes, na verdade, são almas que ficaram presas lá." Jonas perguntou para ela o que tinha que fazer. A velha então deu para o meu primo uma vela branca e uma oração de proteção a ele. Disse que nunca mais atravessasse a cerca do terreiro e que quando ouvisse as vozes não as respondesse, por mais que parecessem familiares. Mas numa noite chuvosa, depois de um dia duro de trabalho, ele ouviu algo ainda mais forte. Era um lamento que se misturava ao vento forte e parecia sair de dentro da própria casa. A vela que ele havia deixado em cima da mesa caiu do nada. O radinho de pilha começou a fazer um chiado. A luz então se apagou, mesmo com o gerador ligado. Foi a primeira vez que meu primo viu uma sombra dentro da casa. Ele diria depois que era como se fosse um vulto de fumaça, com olhos fundos que se aproximavam dele sem fazer nenhum som. Meu primo tentou gritar, mas contou que a garganta estava fechada. Tudo que conseguiu fazer foi estender a vela caída e começar a oração que Dona Carminha havia ensinado. A sombra então foi se dissolvendo no ar e o silêncio voltou gradativamente. No dia seguinte mesmo, meu primo fez as malas e foi falar com o senhor Ademar.
Pediu conta e voltou para nossa cidade. Falou que não estava aguentando mais os ares daquela fazenda. O patrão não fez objeção alguma. Meu primo quis então saber se ele não ficaria chateado por deixá-lo na mão, ao que o homem apenas respondeu: quase todo jovem que fica sozinho naquela casa acaba indo embora, meu filho. Você aguentou até mais que eu esperava. Jonas voltou para a bandeira, mas nunca mais foi o mesmo. Ele chegou aqui pálido, magro e extremamente calado. Levou meses para contar o que aconteceu por lá. Falava que o Fundão era um lugar bonito demais para ser só de gente e que ali, naquela pequena fronteira entre os estados, havia algo que não pertencia ao nosso lado, algo que vagava entre os mundos. Até pouco tempo atrás ele reclamava que não podia ouvir choros de criança, porque ele se lembrava desse dia. Mostrava pra gente os braços arrepiados. Eu não sei dizer exatamente o que meu primo viu, mas confesso que quando o vento passa uivando aqui em casa, carregando aquele silêncio do mato, eu lembro das palavras dele como se fosse hoje. Tem muita coisa sobrenatural que se esconde em fronteiras, mas acho melhor deixarem elas quietas. Uma boa noite a todos. Às vezes me perguntam por que eu, uma senhora nascida no deserto de Sonora, vim parar aqui tão longe neste Brasil, que acabei aprendendo a amar e chamar de minha casa. Eu sorrio para todos, mas meus olhos não são capazes de mentir. Ninguém é enviado pela própria mãe para outro continente sem um motivo forte. No meu caso, o motivo tinha nome, mas ninguém ousava dizê-lo em voz alta. Meu nome é Esperança Aguilar. Nasci precisamente no estado de Sonora, norte do México. Cresci sob um sol que rachava o chão e fazia as telhas de zinco cantarem ao meio-dia. Meu pai era um homem bom, agricultor de mãos calejadas, e minha mãe uma mulher forte e silenciosa, que fazia costuras de pequenos vestidos para as moças da vila. No ano de 1984, eu precisei deixar minha terra natal, mas não por escolha própria. Foi a minha mãe quem decidiu isso. Numa manhã, ela olhou nos meus olhos e me disse, depois de uma noite inteira sem dormir: Mirra, você precisa ir. Precisa sair daqui enquanto ainda é possível. Você vai para o Brasil, para casa da nossa prima Mercedes. Lá é longe o bastante. Eu nunca vou esquecer da reação que tive. Fiquei em choque. Meus pés estavam presos ao chão de terra batida. Minha mãe completou com lágrimas que tentava esconder. Se eu perder você como as outras mães, eu não sobrevivo. Ela estava falando das crianças, das que estavam desaparecendo. Quando eu era menina, aconteceram muitos desaparecimentos na minha cidade. O primeiro caso foi de um menino da vila vizinha, depois de uma menina da feira. Eles tinham entre 2 e 7 anos, geralmente muito pobres, e desapareciam no período da noite. As mães choravam e se desesperavam. Os pais faziam de tudo que podia, e a polícia falava que as crianças haviam fugido ou sido levadas por coiotes que tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Mas as mães sabiam, elas sentiam o que acontecia, o povo também. A verdade circulava pelas bocas das parteiras e dos velhos do mercado. O que está acontecendo não é sequestro comum, estão levando as crianças como oferenda. Foi quando pela primeira vez eu ouvi falar dele. É o caminhante, um ente de olhos sem pupilas com corpo esguio feito sombra. A pele parecia um couro esturricado. Diziam que ele surgia no breu da noite para levar as crianças deixadas nos locais marcados, perto das estradas da fronteira. Algumas choravam muito, mas a maioria estava sedada. Todas estavam marcadas com símbolos antigos, desenhados com sangue de galinha ou tinta preta. Entre os traficantes de pessoas e entidades antigas, em troca de segurança nas rotas ilegais. Eles ofereciam vidas inocentes para que conseguissem cruzar a fronteira. E o caminhante aceitava o pacto.
No meu vilarejo desapareceram 3 crianças em menos de 6 meses. A mais nova tinha apenas 2 anos e meio. A mais velha, 7. Uma era a filha da vizinha, que passava horas comigo e trançava o meu cabelo todos os dias. Eu nunca vou esquecer do grito da mãe dela na noite que levaram a menina. Aquilo ecoa na minha mente até os dias de hoje. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Depois de um certo tempo, passou a dormir com crucifixo nos 4 cantos da casa. Colocava fitas vermelhas nas portas, queimava a arruda e fazia orações que eu nunca tinha escutado antes. Me dizia sempre baixinho: eles não querem só os pequeninos. Qualquer um que ainda tenha luz nos olhos pode ser levado. Eu estava para completar 8 anos. Certa noite, minha mãe teve um sonho terrível. Depois disso, ela fez com que eu fosse embora. Segundo ela, sonhou que uma criança de vestido branco caminhava sozinha pelo deserto, chamando por ela. Falou que a menina corria de costas e que quando ela se aproximou, a menina virou para ela. Quando minha mãe olhou, bateu desespero. Era eu, só que meus olhos estavam vazios e minha boca costurada. No dia seguinte, ela me acordou cedo para me contar o que aconteceria. Uma semana depois, já estava tudo combinado. Vim para o Brasil apenas com o número de telefone e uma conhecida de minha mãe, para morar com a prima dela que vivia no interior do Brasil. Minha mãezinha me deu um terço e me disse: você vai sair daqui viva, vai ter filhos, netos. Eu não posso permitir que leve você também. Foi dessa forma que minha mãe salvou a minha vida e fez com que eu chegasse ao Brasil com a alma ferida e o coração apertado. Carrego comigo a memória da minha amada mãe, mas sei que ela preferia sentir toda a dor que sentiu para o resto de sua vida do que aquela que teria ao cavar uma cova para a filha. Isso se conseguisse reaver o corpo. A prima do Brasil me acolheu como um novo ventre. Era tudo muito diferente por aqui. O idioma, as cores, o cheiro da comida, mas também era algo leve. Ninguém dormia com medo no sítio. As crianças brincavam livres. As pessoas até tinham certo medo de assalto nas cidades, mas eu fui morar bem no interior com a prima Mercedes. Ninguém falava sobre entidades ancestrais roubando a alma dos filhos. Eu fiz minha vida aqui. Casei, tive filhos e tenho até um neto. Graças a Deus, nenhum deles sabe o que é acordar com o som de uma mãe gritando o nome do filho desaparecido. Mas eu jamais me esquecerei. Mesmo hoje, tantos anos depois, eu não me sinto bem quando os meus filhos já casados saem à noite. Tento manter um terço pendurado na porta da minha casa, não por superstição, mas por memória. Muitos anos depois fiquei sabendo por um conhecido que alguns corpos foram achados enterrados perto da fronteira do Texas, em solo mexicano ainda. Eram corpos pequenos, sem documento nenhum. Um deles, segundo o relato, ainda tinha uma pulseirinha de tecido com o nome bordado: Rosa. Era a filha da vizinha Dolores, a primeira criança desaparecida que eu conheci. Dizem que depois de um tempo os rituais cessaram, mas eu não acredito nisso. A fome por dinheiro nunca acaba. Onde há ambição, sempre há alguém disposto a sacrificar inocentes em troca de favores obscuros. Hoje, mesmo morando tão longe do deserto de Sonora, quando o sol está muito quente aqui, eu lembro dos meus dias lá. Às vezes sinto até os meus pés caminhando descalços sobre aquelas pedras. Eu rezo sempre pelo meu neto, para que ele jamais conheça o nome que assombra as minhas memórias.
Boa tarde para todos vocês que me escutam. Meu nome é Elias, tenho 52 anos de idade. Sou arquiteto e nos últimos 20 e poucos anos me especializei em restauração de construções históricas, principalmente igrejas e capelas antigas. Já andei por boa parte do interior do Brasil, visitando estruturas para impedir que o tempo as destruísse. Meu trabalho exige muita técnica, mas o que ele mais exige mesmo é sensibilidade, pois temos de escutar o que cada lugar tem para dizer. Acredite vocês ou não, algumas construções falam, não com vozes, mas com cheiros, umidades, sombras. Mas o que vou contar para vocês agora foi diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida. Aconteceu no ano de 2019, numa cidade bem pequena do interior de Minas Gerais, dessas com uma igreja no topo do morro, pracinha com coreto e rádio local tocando um bolero no final da tarde. Eu prefiro não trazer o nome para vocês, em respeito aos moradores que vivem lá. Fui levada até aquela cidade para um levantamento técnico de uma pequena igreja colonial do século XVIII. A estrutura ainda resistia bem, por isso o trabalho correu muito rápido. Em 2 dias estava tudo pronto. Mas no terceiro dia, com voo de volta marcado apenas para a noite, resolvi fazer o que sempre faço, explorar os arredores. Eu sou um eterno apaixonado pelo barroco. Gosto de conversar com as pessoas da cidade, entender os costumes, procuro capelas que estão fora do mapa. Já encontrei por isso vários tesouros assim, em lugares que ninguém mais visita. Peguei a primeira estrada de terra que achei. Depois de uns 30 quilômetros em estrada batida, parei no velho bar de madeira que ficava na beira da estrada, algo bem comum no estado de Minas Gerais. Tinha uma varanda baixa e uma geladeira fazendo mais barulho do que frio. Pedi para o dono do bar um refrigerante e sentei para revisar alguns esboços que tinha feito. À minha frente havia um imenso pasto, com os bois caminhando pela grama. Só tinha eu de cliente ali. Estava sozinho até que um senhor se aproximou. Era alto, magro e usava um chapéu de palha amassado. Capela? Ele perguntou apontando para o desenho que eu estava fazendo. Sim, senhor. Eu trabalho com restauração. Tentei explicar para ele. O velho homem sentou-se à minha frente como se aquilo fosse natural para ele. Aqui tem uma capela que ninguém mais ousou pisar. Quer dizer, aqui não é nem desse município nem do outro. Mas fica no pedaço de terra que o povo daqui chama de solo de entrelinha. Eu achei aquilo muito curioso. Num dialeto muito simples, aquele homem falava com calma. Não parecia querer me assustar, apenas relatar um fato. O que ele não sabia é que estava falando de algo a qual eu sempre procuro, uma capela abandonada. Só que não é sempre que ela tá lá, só aparece de tempos em tempo. Nunca tá no mesmo lugar. Quem tá bom da cabeça, quando entra naquele lugar, sai diferente. O homem me pediu um pedaço de papel, desenhou um mapa tosco e me entregou. No mapa que ele desenhou tinha várias referências, mas que pareciam fazer sentido apenas para ele. Ao se levantar, deixou uma última frase. Se você chegar lá e a porta estiver aberta, você não entra. Volta na mesma hora. Apenas me escute. Você tá me ouvindo? Aquilo me incomodou um pouco, mas eu guardei o papel dele, mais por educação. Fui embora sem saber se realmente procuraria o tal lugar. Na manhã seguinte, eu não sei explicar porquê, acordei com a sensação de que deveria checar o tal lugar. Algo me impulsionava para aquilo. Peguei o carro que havia alugado e segui o caminho do mapa. Passei por uma cerca partida e um tronco atravessado. Havia uma árvore queimada ali. Depois de uns 40 minutos já estava completamente arrependido do que tinha feito. Mas à minha frente havia uma clareira cercada por mato alto. Ao atravessá-lo, o encontrei. Estava lá a capela. Era pequena e feita de uma pedra escura. Tinha uma cruz de ferro em seu topo que estava torta, como se tivesse sido forçada pelo vento e pelo tempo. A porta estava fechada. O mato estava crescendo ao redor, mas não dentro do pátio. Era como se a vegetação respeitasse aquele solo. Quando entrei, senti que o ar que eu respirava mudou. Não consigo explicar como, mas era como se sentisse uma leve pressão nos ouvidos. Um silêncio absoluto também tomou conta de tudo.
Não havia sons de animais. Era como se tudo fosse suspendido. Tentei lentamente empurrar a porta da igreja. Ela rangeu. Lá dentro percebi bancos antigos. No altar as imagens estavam cobertas com um pano. Para meu espanto, completamente limpos. Uma em especial lá no fundo estava envolta num tecido vermelho escuro e com um cordão preto. Mesmo sem o rosto visível, tinha a sensação daquela imagem estar me observando. Me concentrei então no que sempre faço. Comecei a tirar fotos, medidas e esboçar alguns desenhos no meu caderno. Analisei a estrutura e cada rachadura daquela capela, mas eu descobriria que o tempo corria diferente ali dentro. A luz não parecia mudar, por mais que o sol do lado de fora já estivesse a pino. Foi quando comecei a sentir cheiro de vela queimada. Os vitrais da igreja me fascinavam, mas eu comecei a me sentir sufocado ali dentro. Foi quando decidi sair. Ao pisar do lado de fora percebi que 3 horas já haviam se passado, mas eu não acreditava que tinha ficado tanto tempo lá dentro. Agora o que estava lá era um milharal alto, denso e verde, como se estivesse ali há meses. Um detalhe era que não era a época dessa plantação. Tentei manter a calma. Por um instante até imaginei que pudesse estar sonhando. Fui andando entre o milho chamando por alguém, mas ninguém me respondia. Até que eu ouvi o sino de uma igreja. Era uma única batida e muito grave, algo que ecoou dentro de mim. Virei-me e por cima do milharal pude ver que a capela estava lá, toda iluminada de dentro para fora. A porta estava aberta e chamava por mim. Ao ver aquilo, eu senti o maior medo que já tive na vida. Não sei explicar por quê. Meu corpo gritava antes que minha mente entendesse o que estava acontecendo. Tentei não olhar mais para a capela. Virei para frente e simplesmente corri. Tropecei e caí algumas vezes. Depois de um tempo, do nada a estrada apareceu à minha frente. Meu carro estava no mesmo lugar, depois de uma cerca, sem árvore nenhuma tombada e nem queimada. Olhei para trás e era apenas mato alto. Entrei no meu carro me tremendo todo. Abri minha mochila para pegar o caderno e a câmera para ver as fotos. Os dois não estavam na bolsa, nem mesmo meus desenhos. Tudo havia desaparecido. Voltei para a cidade para conversar com aquele senhor. O dono do bar me olhou com estranheza. Onde? Aqui? Onde você estava sozinho? Mostrei o papel para ele com o mapa. Ele falou que nunca tinha visto aquilo na vida e que ninguém daquela cidade falava de capela nenhuma que eu estava falando. Os dias que se seguiram eu passei tentando esquecer aquele assunto, mas eu não consegui. Eu sei que parece loucura, mas foi a minha vivência, eu estava lá e sei o que estou relatando. Procurei registro daquela paróquia, vasculhei o acervo da prefeitura. Encontrei o único documento datado de 1921, que relata uma construção feita às pressas para sepultar vítimas de uma epidemia de febre tifoide. Descrevi o local como solo de transição, fora dos limites administrativos. Ao final, há uma anotação feita à mão. Para os que não cruzaram, descanse aqui, onde o tempo não se segue. Voltei naquela cidade meses depois com um engenheiro. O GPS marcava todas as coordenadas, tudo exatamente como antes, menos a capela. No lugar apenas uma mata alta. Não tinha nenhum vestígio de fundação também. Era como se nada tivesse existido, apenas na minha cabeça. Desde então eu convivo com essa história. Eu já sonhei com essa capela 3 vezes. Nos sonhos ela está sempre vazia, mas quando me aproximo daquela imagem coberta eu escuto uma respiração. Acordo então com o som dos sinos, mesmo sem ter campainha na minha casa. Certa vez encontrei uma espiga de milho dentro do porta-luvas do meu carro, seca inteira. Eu moro num apartamento, gente, em outra cidade e outro estado. Nunca comi milho dentro do carro. Contei isso certa vez para 2 amigos de confiança. Um deles fez piada. O outro, que cresceu no interior de Goiás, apenas olhou sério para mim e falou. Minha avó costumava falar que quando o sino toca uma vez só é chamado. Ele então me contou algumas histórias parecidas.
como um homem que viu uma capela numa trilha de Minas Gerais. Rezou dentro dela e quando saiu o carro estava com os pneus furados e o relógio atrasado 3 horas. Uma mulher no sul da Bahia disse que viu um templo no meio do mato e quando voltou no dia seguinte só tinha pedras no chão. Comecei a notar um padrão nessas histórias. Acontece sempre em regiões de fronteira. Lugares esquecidos que mapas não concordam entre si. Terras onde o tempo não se firma. Hoje evito estar em campo sozinho. Passei a detestar estradas sem placas. E se escuto sinos à noite eu desligo tudo. Faço imediatamente uma oração em silêncio, mesmo sem saber para quem. Eu repito que sei muito bem o que vivi naquele dia e que existem lugares que não querem ser encontrados. Às vezes, por algum motivo que eu desconheço, eles se abrem para algumas pessoas, mas é apenas para que saibamos que ele existe. Eu nunca saberei explicar o fenômeno que aconteceu comigo. Creio que mais pessoas já tenham vivido o que vivi, algo que jamais sairá da minha memória. É por isso que quis compartilhar com vocês, para talvez entender o que foi que aconteceu comigo naquele dia. Tenham todos uma excelente tarde. Olá para todos. Prefiro não revelar o meu nome, pois o que vou contar agora ainda me causa certa vergonha e arrependimento, mesmo já tendo se passado mais de 20 anos. Eu era uma jovem de apenas 22 naquela época. Apaixonada como estava, eu não media as consequências. Trabalhava como balconista numa farmácia do centro de Tapetininga, que fica no interior de São Paulo. A vida para mim era simples, sem grandes luxos, sem exageros, mas eu não reclamava. Morava com minha mãe e meu irmão caçula, desde que perdi meu pai num acidente de carro. Como irmã mais velha, tentei assumir certa responsabilidade dentro de casa, mas apesar de parecer madura por dentro, eu era apenas uma menina carente, cheia de medos e inseguranças que me fez amadurecer cedo demais. Foi nessa época que conheci alguém que chamarei aqui de Marcos. Ele tinha os olhos de quem já tinha vivido mais do que parecia na vida, assim como eu. Era lindo, simpático e tinha um jeito de homem calmo que ouve mais do que fala. Começou a aparecer frequentemente na farmácia. No começo achei que fosse coincidência, mas depois eu fui percebendo que não era. Ele vinha por qualquer motivo. Um creme de cabelo para a mãe, uma escova, um remédio de dor de cabeça. Até que um dia puxou conversa comigo de um jeito diferente. Me elogiou e depois perguntou se eu era solteira. Em seguida me chamou para sair com ele. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Trocamos números de telefone e começamos a conversar por mensagens. Com menos de um mês estávamos namorando. Foi tudo muito intenso, Luísa. Bonito e também confuso. Eu nunca fui uma pessoa fácil de lidar. Sempre tive, como dizem, um temperamento muito forte. Brigava por qualquer bobagem e queria a atenção dele o tempo todo. Já Marcos era mais na dele. Extremamente paciente, mas até a paciência dele tinha limites. Terminamos e voltamos tantas vezes que perdi a conta, mas sempre tinha retorno, sempre dávamos um jeito. Foram 2 anos de namoro assim, altos e baixos, lágrimas, reconciliações, noites apaixonadas e dias silenciosos. Até que num dos términos mais sérios nosso, ele se afastou de vez de mim. Falou que precisava de paz em sua vida, de uma vida mais equilibrada, com alguém que compartilhasse a fé dele. Naquele instante eu ri, achei que fosse uma desculpa qualquer. Não sabia que ele estava indo em igrejas, muito menos que estava se relacionando com alguém. Mas o que parecia, Marcos estava frequentando os cultos da igreja de sua tia, lá perto do Jardim Paulistano. Foi lá que ele conheceu a tal Daniela. Aquela moça não era desconhecida para mim, mas eu não sabia de onde a conhecia. É dessas que parecem ter nascido para serem esposas de pastor, criada desde cedo dentro da igreja. Cabelos longos, roupas modestas e sempre com a Bíblia na mão. Tão diferente de mim.
Marcos e ela se aproximaram e em poucos meses estavam noivos. Quando soube daquele noivado foi como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Eu não conseguia aceitar. Ligava para ele frequentemente, implorava. Falei com a mãe dele, pedi que ela me ajudasse. Mas a minha ex-sogra me humilhou. Disse que o filho dela nunca estivera tão bem com alguma namorada e que aquela tal Daniela dava sossego na vida dele, que era para eu tocar minha vida, tentar ser feliz também, porque o filho dela ia se casar. Falou que eu deveria fazer o mesmo, procurar alguém e deixar o filho dela em paz. Aquilo me deixou extremamente decepcionada. Eu nunca tinha me desentendido com minha ex-sogra. Ela sempre foi boa para mim, mas aquelas palavras me acertaram profundamente o coração. Eu não aceitei aquilo. O que começou como desespero foi virando aos poucos obsessão, Luísa. Eu não comia, não conseguia trabalhar, fui até deixando de me alimentar direito. Tudo me lembrava ele. Hoje eu reconheço que talvez nem fosse amor. Acho que o fato dele estar com outra pessoa foi que mexeu comigo de verdade. Lembrava do perfume dele, das músicas que gostava de ouvir. Comecei então a perguntar para os conhecidos e tentar descobrir quais lugares ele frequentava e o que estava fazendo com a tal noiva. Foi lamentando sobre que minha vida havia se tornado que uma amiga do meu serviço disse que tinha um caminho para o que eu estava passando. Ela era bem mais velha que eu, mulher que sempre tem um conselho na ponta da língua. Me chamou num canto e com a voz baixa me disse: se você quer ele mesmo de volta tem um jeito, mas você tem que ser corajosa. Você é? Eu sei que ela estava falando de algum tipo de amarração, mas eu nunca gostei desse tipo de coisa. Achava muito forte, tinha medo na verdade, mas eu estava desesperada, vale lembrar. Falou para mim que conhecia uma senhora que realizava rituais bem específicos. Me deu o endereço e disse que caso eu precisasse, que fosse procurar a tal mulher. Foi quando eu soube a data do casamento deles. A dor chegou num ponto que eu não mais suportava. Procurei então aquela tal mulher. Ela me disse que havia mesmo um ritual, mas que tinha que ser numa encruzilhada. E pior ainda, numa encruzilhada de fronteira. Segundo a senhora, nesses lugares, onde uma cidade termina e outra começa, há um tipo de energia de transição, algo que escapa aos olhos humanos, mas que ao mundo sobrenatural esconde uma força inimaginável. É como se ali existisse um vazio, certa confusão, capaz de confundir até mesmo o espiritual. Ali então se forma uma espécie de brecha, onde entidades com força muito intensa conseguem se manifestar com mais liberdade. É por isso que certos pedidos precisam ser realizados ali. Falou que nunca havia dado errado, que a minha situação exigia algo drástico, pois tínhamos pouco tempo. O local escolhido foi então uma estrada de terra entre Itapetininga e Angatoba, uma encruzilhada muito antiga, com o chão ainda de terra vermelha naquela época. Chegamos lá pouco antes de meia-noite. Eu estava tremendo de medo, literalmente. A mulher que conduziu o ritual pediu que eu confiasse nela. Naquela noite ela parecia ter saído de um outro tempo. Os olhos estavam fundos, a pele escura e o cabelo preso no lenço vermelho. Além da confiança, me pediu que eu levasse 3 coisas: uma peça de roupa dele, uma fotografia nossa e algo que eu tivesse de muito valor sentimental. Levei um colar que minha mãe me deu no aniversário de 15 anos. É óbvio que eu não tive de volta, muito menos os 4.000 que eu tinha guardado como reserva. Aquela mulher colocou tudo numa trouxa e acendeu velas pretas e vermelhas. Depois fez rezas conversando com algo que eu nunca tinha ouvido falar. O cheiro da fumaça daquelas velas me enjoou tanto que eu quase perdi os sentidos. Falou então que eu podia deixar ali tudo que eu havia levado. Quando depositei próximo das velas o que ela havia pedido, ela segurou no meu pulso. Com uma voz diferente da que conversava comigo, ela disse: você pode fazer uma troca. Se não quiser entregar o dinheiro e o que você está entregando, você pode dar a sua própria alma. Assim pode levar toda essa quinquilharia de volta. Aquilo me apavorou. Puxei o braço e disse que não era o que eu queria. Ela então olhou nos meus olhos e disse: você pode ir agora.
Daqui pra frente é comigo. Olhei pra ela e perguntei como é que eu ia embora. Eu estava de carona com ela. Balançando os ombros, ela apenas me disse que eu me virasse, que o que era para ser feito já estava sendo feito. Caminhei então desesperada por aquela terra escura, mas já ali algo estava me tocando. Ao longe eu podia ver uma luz de um poste. A cidade se aproximava. Enquanto caminhava, minha mente não deixava de pensar uma coisa. Que loucura era aquela que eu acabara de fazer? Aquilo tudo não passava de superstição. E que história era aquela de dar a minha alma? Mas lá em casa eu me sentia estranha, suja, como se eu nem pertencesse mais a mim mesma. Querem saber o que aconteceu depois? Marcos voltou a frequentar a farmácia. Falou que tinha terminado um noivado, que a noiva não era nada que ele estava pensando, que se escondia atrás da Bíblia para fazer coisas que ele não aprovava. Quando perguntei o que, ele dava de ombros e disse que não era importante. Voltou algumas vezes e disse que precisávamos conversar. Voltamos então a sair, mas ele não era o cara por quem me apaixonei. Era um rapaz fechado, ora com acessos de raiva e ora com momentos de silêncio total. Me culpava por tudo em sua vida. Em seguida chorava. Tornou-se extremamente depressivo. Depois daquela noite do ritual, eu desenvolvi uma doença que me causava muito enjoo, mas que nenhum médico explicava. Vira e mexe eu podia sentir os cheiros daquela vela da encruzilhada. Era como se nós dois tivéssemos mesmo sido amarrados, mas com cordas que nos feriam por dentro. Depois de 2 meses assim, Marcos sumiu mais uma vez. Deixou para mim apenas um bilhete. Eu preciso ir. Eu não aguento mais essa vida. Me perdoe. Depois desse dia, nós nunca mais o vimos. Nem eu e nem a família dele. Desde então, a minha vida virou um castigo contínuo, Luísa. Nunca mais consegui me relacionar com ninguém. Em algumas ocasiões eu até tentei, mas eu nunca consegui. O sentimento de culpa ainda toma conta da minha vida. O que será que ele fez com a própria vida dele? Tento pensar que ele esteja em algum lugar e que apenas tenha mesmo fugido de mim. Mas eu sei que não foi isso que aconteceu. Só me pergunto por que não encontramos o corpo dele. Depois do que aconteceu comigo, comecei a ir em igrejas. Confessei-me, chorei no altar, pedi perdão do fundo da alma. Já rezei mais do que posso contar para vocês, mas parece que a minha sina foi marcada naquele chão poeirento. Nem posso dizer quantas vezes já tive pesadelos com aquela encruzilhada. 1 ano depois que ele havia desaparecido, eu procurei a tal mulher. Queria o meu colar de volta. Ofereci para ela um valor alto em dinheiro, mas ela disse que não podia aceitar, que não foi a ela que eu havia dado, mas a tal entidade do ritual. Anos depois eu voltei à casa dela mais uma vez, mas ela não estava mais lá. Hoje, com mais de 40 anos, carrego essa culpa como quem carrega uma verdadeira cruz. Eu sei o que fiz de errado e tenho pagado desde então. Sei que mexi com coisas que eu não compreendia e por mais que eu tenha me arrependido, temo que minha alma não tenha redenção. Talvez eu tenha entregado aquilo que eu tenho de mais valioso na vida. Por isso, meus amigos, se vocês são jovens e estão ouvindo meu relato, ou mesmo se é alguém que já viveu tempo bastante, nunca brinque com o invisível. Não invoque por algo que você não entende e não deseje alguém a ponto de vender a própria paz. A dor de um amor não correspondido passa, sempre passa. Mas a sua alma é valiosa demais para você perder por conta disso.